Bom, prosseguindo então em relação ao nosso estudo, nós analisaremos agora a evolução histórica diante das teorias que responsabilizavam o Estado acerca dos danos causados por seus agentes públicos. É óbvio que o Estado em si não pode agir, e por isso existe a teoria do órgão também chamada de teoria de imputação, onde o agente público aquele dano causado pelo agente público é imputado, ou seja, é atribuído ao órgão com que ele pertence. O termo órgão utilizado, na verdade, é substituído por entidade, porque o órgão não possui personalidade jurídica e por esse motivo não tem como ser processado. Acerca da primeira teoria, e esse lapso temporal se dá por uma questão propriamente histórica, tem-se a teoria da irresponsabilidade do Estado. Nela, apesar de ser uma teoria já superada, é uma teoria francesa também, nela acreditava-se que a relação de poder, os administradores, eles possuíam uma origem divina, e logo por conta dessa divindade, eles não erravam, hipóteses em que eles não tinham nenhuma responsabilidade acerca dos danos causados, visto não terem cometido erro nenhum. Contudo, não se trata de uma irresponsabilidade absoluta. Ela é uma irresponsabilidade relativa, gravem isso. O nome dá-se a entender outra coisa. Parece que se trata de uma responsabilidade absoluta, mas na verdade não é. Em alguns casos, apesar de raras exceções, em hipóteses em que a lei previa expressamente acerca dessa possível responsabilidade do Estado pelo dano causado, ela poderia ocorrer. Contudo, nela não existe a teoria da imputação ou teoria do órgão. Nela, é o próprio agente que deveria responder. E aí já existe o primeiro problema. Na maioria das vezes, o agente propriamente dito, causador do dano, não possui fundo monetário, não possui condição para arcar com isso. E por esse motivo, raramente ele podia arcar com essa indenização. Ou seja, a vítima acabava ficando sem receber por aquilo. E o segundo problema dessa teoria é que o processo teria de ter uma autorização prévia do Conselho de Estado. Existem algumas, existem algumas hipóteses ali previstas no material, mas por conta do nosso tempo não dá para abordar e elas não são de caráter imprescindível. O que eu disse até agora aqui já é mais do que o suficiente. É, Só para ressaltar, o marco de superação foi o caso de uma menina chamada Blanco, em 1873, e a partir disso essa teoria foi superada. A importância maior na análise dela, eu ressaltei para vocês no material, é de que a responsabilidade do Estado, para que o Estado tenha responsabilidade acerca dos danos causados por seus agentes públicos na função de agente público, não precisa de nenhuma lei expressamente prevendo sobre essa hipótese, por conta de todos os princípios, visto que a responsabilidade do Estado é regida por princípios e não por aquilo que a lei expressamente prevê. A segunda vem a ser a teoria da responsabilidade civil. Aqui existia uma distinção entre os atos praticados pela administração pública, que eram subdivididos em atos de gestão e atos de império. Os atos de império seriam aqueles praticados pelas mais altas autoridades, e os atos de gestão pelas demais, que não eram caracterizadas como uma grande autoridade. Por esse motivo, percebe-se um caráter de subsidiariedade, mas também de dificuldade. Porque como que seria possível definir diante do caso prático qual ato foi emanado de uma alta superior de uma alta autoridade e qual ato não foi? Porque caso o ato fosse emanado pelas mais altas autoridades, ou seja, fosse um ato de império, o Estado não teria responsabilidade. Mas nos atos de gestão, ele tinha. Contudo, existe também outro problema chamado de teoria da encampação, que é o que nós conhecemos como a vocação, que foi visto anteriormente diante do poder hierárquico. É, a encampação é quando o subalterno age, portanto, o subalterno ele não seria uma alta autoridade, seria um ato de gestão e o Estado se responsabilizaria. Mas, pela teoria da encampação, o superior, ou seja, a autoridade mais alta, constituindo um ato de império, pode puxar para si aquele ato que na verdade foi executado por um subalterno. Então, aquele objeto de ação
que poderia constituir uma responsabilidade civil do Estado, na verdade não venha mais a ser constituída, porque ela foi, é como se ela fosse considerada, na verdade ela é considerada como um ato de império e não mais de gestão, por conta dessa encampação que foi realizada nela. Nesse sentido, não venha precisar de lei, mas o Estado só responde por aqueles atos que foram emanados pelos agentes mais simples, pelos agentes comuns, constituindo os atos de gestão. Com base no direito civil, acerca da subjetividade dessa conduta, tem que se provar a culpa ou o dolo desse agente, né? Atualmente, não existe mais essa distinção entre ato de império e de gestão, porque o Estado responde, ainda que seja um agente público de forma temporária, visto que o termo agente público é um termo muito amplo e genérico, né, contemplando todos aqueles que fazem parte da administração pública, ainda que de forma momentânea, temporária, sem nenhuma remuneração.